Olá pessoal, vamos falar sobre flip-flop, tá? Toda a base da eletrônica digital, pessoal, é direcionada para o flip-flop, tá? Nós dizemos que a base da eletrônica digital sequencial é o flip-flop e a base da eletrônica digital combinacional são as portas lógicas, tá? Como nesse módulo 2 nós vamos falar de circuitos sequenciais, nós vamos falar de registrador de deslocamento, nós vamos falar de contadores, é muito importante que vocês conheçam a base disso, que é o flip-flop. Então o objetivo da aula de hoje é a gente fazer um experimento sobre flip-flop, tá? Nós vamos falar sobre 3 tipos de flip-flop, tá? Quais são eles? É o flip-flop RS, o flip-flop JK Master Slave e o flip-flop tipo D. Essa figura que vocês estão vendo lá direito no slide, pessoal, é o circuito interno do flip-flop JK Master Slave. Nós não vamos nos ater muito ao circuito interno hoje. A gente vai falar mais do circuito interno do flip-flop quando a gente fizer a videoaula teórica, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a parte prática mesmo, tá? Então o primeiro flip-flop que nós vamos conhecer é o flip-flop RS, tá? Então vamos lá, construir o flip-flop RS abaixo e determinar a sua tabela da verdade, ok? Então você tem as condições do preset do clear, você tem o S e o R, que são as duas entradas, tá? Por isso que ele chama flip-flop RS, tá? Você tem a saída QF, que é Q final, e a saída QF barrado, que é Q final barrado. O QA, só para vocês entenderem essa nomenclatura, QF é Q final, QA é Q anterior, tá? Então, o flip-flop ele tem uma condição importante. As duas saídas nunca podem ser iguais. Se você tiver 0 na saída, na saída Q, você vai ter que ter 1 na saída Q barra. Se você tiver 1 na saída Q, você vai ter que ter 0 na saída Q barra, tá? E quem controla o início para o flip-flop são as entradas preset e clear, tá? Então, se você acionar as entradas preset e clear, você pode acionar significa mandar uma delas para nível 0, tá? Você pode alterar o que você quiser no S, no R, no clock, você pode fazer qualquer tipo de alteração que você quiser. Você não vai ter alteração na saída, porque você ativou a saída, as entradas preset e clear. Para você ter variações nas saídas Q e Q barra, preset e clear tem que estar em 1, porque aí preset e clear estando em 1, elas estão automaticamente desativadas, ok? Então olha a primeira linha da tabela da verdade, olha lá, o preset está em 0, então automaticamente a saída QF está em 1 e a saída QF barrada está em 0. Se o preset estiver em 0, se o clear estiver em 0, automaticamente a saída Q está em 0 e a saída Q barra está em 1. Para começar a ter variações na saída Q e Q barra, você necessita necessariamente que o preset e o clear estejam os dois em 1, que são as 4 últimas linhas da tabela da verdade. Tá vendo essa setinha para cima, do lado da tabela da verdade? O que significa isso? Que o flip-flop é sensível à borda de subida. Então ele muda a saída no momento que o clock, tá? Nós vamos falar bastante sobre o clock na teoria. Mas o que é o clock? O clock é um nível lógico que varia com o tempo, tá? Então se você variar o clock, quando ele vai, se as saídas Q e Q barra variarem, quando o clock vai de 0 para 1, ele é sensível à borda de subida. Se as saídas Q e Q barra variarem quando o clock for de 1 para 0, ele é sensível à borda de descida. Então a setinha para cima significa que ele é sensível à borda de subida do clock, tá bom? Então vamos entender o primeiro funcionamento desse flip-flop, ó. O circuito está aqui montado, essas são as duas saídas, Q e Q barra, tá? Aqui você tem o preset e o clear, e o S e o R e o clock, tá? O clock é esse primeiro botãozinho aqui, é o clock, tá? Aqui você tem as duas entradas S e R, e aqui você tem as duas entradas preset e clear. Então vamos lá, ó. Está ativado, ó, o preset está os dois em 1. Então vamos fazer a primeira linha da tabela da verdade. Preset em 0, clear em 1, ó. Vamos variar o clock, ó. Pode variar quanto você quiser, não varia, ó. São esses dois primeiros aqui. Não tem variação, lembrando que LED nível 1 é vermelho, LED nível 0 é verde. Então você tem 1 na saída Q, 0 na saída Q barra. Se eu inverter o preset e o clear, olha lá, trava ao contrário. 0 na saída Q, 1 na saída Q barra. São esses dois aqui, tá? Ok? Para você começar a ter variações na saída, você precisa que o preset e o clear estejam os dois em 1. Com o preset e o clear os dois em 1, quem começa a mandar no circuito? O R e o S, que são essas duas aqui, tá? Vou variar o clock, o R e o S estão os dois em 0. Vou variar o clock. Ih, não variou a saída. Por que não variou a saída? Porque com o S e o R em 0, pessoal, ele mantém o anterior. Então o que tiver lá, fica lá, tá bom? Agora vamos colocar o S em 0, o R em 1. Olha lá, vou variar o pulso de clock. Ó, não tem variação nenhuma. Por quê? Porque com S em 0, R em 1, você tem 0 na saída Q, 1 na saída Q barra. Vamos trocar agora, colocar 1 no S, 0 no R. Você vai ver que agora vai alterar lá, ó. Vou dar o pulso de clock, ó, teve alteração.
Percebe? Então você teve 1 na saída Q, 0 na saída Q barra. Se eu colocar os dois em 1, o S e o R em 1, pessoal, é uma condição que nós não podemos utilizar. Tanto que na tabela da verdade está escrito não permitido. Por quê? Porque quando eu der o pulse de clock, você vai ver que vão ficar dois níveis iguais na saída Q e Q barra. Não pode. O flip-flop sempre tem que ter níveis diferentes na saída Q e Q barra. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Ó? 2 níveis, 1. Não pode. Tá? Então nós dizemos nesse caso que não posso utilizar quando o S e o R estiver em 1, os dois em 1, tá? Com isso, pessoal, esse flip-flop acaba sendo pouco utilizado, porque eu fico limitado, eu não posso utilizar a última condição da tabela da verdade, tá bom? Para isso surgiu outro flip-flop, que nós vamos ver agora, que é o JK Master Slave, tá? Por que Master Slave? Porque mestre e escravo. Então você tem um primeiro flip-flop, são dois flip-flops RS interligados. O primeiro flip-flop, que é o mestre, controla o segundo flip-flop, que é o escravo. Então, por isso que chama Master Slave, tá? Mas nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a teoria dele depois nas aulas teóricas. Aqui o nosso foco é a parte prática. Vejam, pessoal, que tem uma setinha para baixo. Tá vendo? Do lado da tabela da verdade. Essa setinha para baixo indica o quê? Que esse flip-flop não é sensível à subida do clock, e sim ele é sensível à descida do clock, ok? Detalhe importante, tá? Detalhe importante, ó. Eu posso ativar ou não o clear. Se eu jogar o clear em 0, automaticamente ativo o clear, tá? Se eu jogar o clear em 1, automaticamente desativo o clear. Dentro, ó, vê a pinagem dele, pessoal. Dentro tem dois flip-flops JK Master Slave. Então, até dois flip-flops eu posso usar num CI só. O CI que nós estamos usando é esse aqui, ó. É o 7476, tá? 74 é linha TTL, 76 significa flip-flop, tá? Então vamos lá. Eu vou ativar as entradas, são esses últimos dois LEDs, tá? Eu vou ativar as entradas preset e clear, olha lá. Se eu colocar o preset em 0, o clear em 1, ele trava 1 e 0. Se eu colocar o preset em 1 e o clear em 0, ele trava 0 e 1, ó. São esses dois últimos LEDs aqui, tá bom? Se eu colocar os dois em 1, aí quem começa a mandar no circuito? O J e o K. São as entradas J e K. Vamos entender essas entradas J e K? As duas estão em 0. Bom, se as duas estão em 0, agora eu vou dar um pulse de clock. Ele mantém o anterior. É o que a gente vê na tabela da verdade escrito QA. QA significa mantém o anterior, tá bom? Se eu colocar 0 e 1, ó, ele vai travar em 0 a saída Q. Vamos ver se trava em 0 mesmo a saída Q, ó. Vou variar o pulso de clock, ó. Travou em 0 a saída Q. Tá? Agora, se eu colocar o J em 1 e o K em 0, pessoal, o J em 1 e o K em 0, aí eu posso variar aqui, ele vai ficar, opa, peguei o clock errado, é esse clock aqui, ó. Ele vai alterar, tá vendo? Altera a saída, tá? Agora, se eu colocar os dois em 1, aí ele vai virar que nem um pisca-pisca. É o que a gente chama de QA invertido. O que significa QA invertido? Inverte o anterior. Então sempre ele vai inverter o anterior. Vou dar o pulso de clock, vamos lá. Olha lá, toda hora ele fica trocando. Em que momento ele troca? Ó, apertei, não aconteceu nada. Quando eu solto o clock, ele troca, porque ele é sensível à descida. Quando eu aperto o clock, ele vai para nível 1. Quando eu solto, ele volta para nível 0. Então, como ele é sensível à descida, ele sempre muda a saída quando vai de 1 para 0. Olha lá, vou apertar o clock de novo. Apertei, vejam que não aconteceu nada no LED. Soltei, mudou a saída. Tá bom? Então, esse é o funcionamento do flip-flop JK Master Slave. Tá bom? E para finalizar, nós vamos falar do flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D, pessoal, ele só tem uma entrada, que a gente chama de D. Internamente, de novo, depois na teoria nós vamos falar mais sobre a parte interna do flip-flop, internamente, entre as entradas J e K é colocado um inversor. Então nunca você vai ter os mesmos níveis nas entradas J e K. Se a J é 0, a K é 1, se a J é 1, a K é 0, tá? Então a entrada, o que faz o flip-flop tipo D? Ele pega o nível da entrada e transfere para a saída. Então, se na entrada eu tenho 0, na saída eu vou ter 0. Se na entrada eu tenho 1, na saída eu vou ter 1. Desde que o preset e o clear estejam os dois em 1. Se o preset estiver em 1, o clear estiver em 0, ou o preset estiver em 0, o clear estiver em 1, ele fica travado. Tá bom? Vamos ver isso funcionando? Então, vamos lá. Então, ele tem, ó, só tem 3 entradas. Você vê que os outros flip-flops tinham 4 entradas. Ó. Esse tem 4, que são essas 4 chaves, tá? Esse aqui só tem essas 3 aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar a entrada D, tá? Por exemplo, ó, se eu colocar em 1, olha lá, agora são os dois LEDs do meio, tá? Então, vamos lá. Então se eu colocar 1 e 1, aí quem começa a mandar é a entrada D. Se eu colocar 0 e 1, trava 1 na saída Q, 0 na saída Q barra, são esses dois, ó. Se eu colocar
0 e 1, trava 0 na saída Q, 1 na saída Q barra. Para começar a ter variação, pessoal, precisa que as duas estejam em nível 1. Então vamos colocar essas duas em nível 1. Aí eu vou ler, o D está em 0, vou dar o pulso de clock. Ó, tá em 1 lá, o D está em 0. Quando eu der o pulso de clock, tem que ir para 0 lá. Vamos ver se vai? Vamos lá. Olha lá, foi para 0, tá vendo? Ó? E aí trava em 0. Se eu colocar a entrada D em 1, a hora que eu der o pulso de clock lá, vai para 1. Vamos ver se vai para 1? Olha lá, foi para 1, tá vendo? Então o flip-flop tipo D, o que ele faz? Ele pega o nível da entrada e transfere para a saída. Ok? Tá? Sempre, nesse caso específico, como a setinha está para cima, sempre na subida do pulso de clock. Tá bom? Então nesta aula era para a gente conhecer o funcionamento do flip-flop. O que nós podemos resumir? Nós aprendemos 3 tipos de flip-flop. Flip-flop RS, o flip-flop JK Master Slave e o flip-flop tipo D. E que o flip-flop sempre tem, basicamente, 5 entradas, que são as entradas JK ou RS, a entrada clock, as entradas preset e clear, tá? E 2 saídas, Q e Q barra. Essas 2 saídas Q e Q barra nunca podem ter o mesmo nível lógico. Se na saída Q é 0, na saída Q barra é 1. Se na saída Q é 1, na saída Q barra é 0, tá? E o preset e o clear, o que ele faz? Ele controla as saídas. Se o preset ou o clear estiver em 0, porque eles ativam em 0, a saída Q e Q barra fica travada. Para você ter variações na saída Q e Q barra, você precisa necessariamente que as 2 entradas preset e clear estejam em nível 1. Quem provoca variações na saída Q e Q barra é exatamente o pulso de clock. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa aula de flip-flop é muito importante. Depois é importante vocês também acompanharem a aula teórica, porque o flip-flop é a base de toda a eletrônica digital sequencial. É toda a base dos circuitos sequenciais. Obrigado e até a próxima aula.